Bom dia, mulheres S! Bora começar mais uma aula aqui no meu perfil. Hoje o tema da aula é a mulher que Deus quer usar. Então, enquanto eu vou convidando as minhas amigas aqui, vai convidando as suas aí também, pra gente começar essa live. Gente, estou apaixonada por esse louvor. Tua presença me atraiu, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra glória vale mais que mil. Gente, cantando eu sou melhor dançando, mas eu ainda por cima me atrevo. Bom dia, Tânia. Bom dia com Jesus, tudo bem com você, querida? Um dia contra a glória vale mais que mil. Tô aqui convidando as minhas amigas, vai convidando as suas também. Tô mandando aqui também no WhatsApp pra todo mundo chegar. Ei, Gil, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Bom, mulheres, bora a gente começar? Deixa eu ver aqui quanto tempo. Se ninguém... Beleza. Então, bora começar na nossa aula. Ei, Rô, seja bem-vinda, mulheres. Então tá. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Deixa eu colocar aqui o tema. A mulher que Deus quer usar. Vou colocando aqui... fixar. Oi, Adélia, que honra ter você aqui. Bom dia, queridas. Ei, Jade, seja bem-vinda. Gente, tem um monte de pentoradas minhas entrando aqui. Sejam todas bem-vindas, tá? Sejam todas bem-vindas. Mulheres, então bora começar? Hoje eu não quero agarrar muito vocês, que eu sei, né, que esse horário, assim, perto de almoço, menino chegando da escola, é bem intenso, né? E eu tô testando esse horário, tá, gente? Eu não sei se você lembra, mas o chá das 3 era 3 horas da tarde. E agora fiz uma enquete, vocês falaram que queria de manhã, então vamos ver, né, se a gente consegue manter esse horário, tá bom? Então hoje é um teste, depois vocês me falam se esse horário é bom ou não, tá? Vocês me mandam lá no direct e falam. Então vamos começar, gente? O tema da aula de hoje é a mulher que Deus quer usar. Se você é uma mulher de Deus, você já deve ter vivido alguma situação dessa, né? Ver alguém sendo usado tremendamente na mão do Senhor. E quando eu falo usado, gente, não é só aqui na plataforma, né? Na internet, nos microfones, não. É uma mulher, por exemplo, que todo mundo procura pra orar. Uma pessoa que é conselheira, uma pessoa que é quista, né? Você consegue ver Deus agindo na vida dela, Deus usando ela tremendamente, né? Eu acredito que você deve ter aí, né? Algumas mulheres assim, até mesmo a sua igreja, né? E onde você conhece. E também essas da internet, né, gente? E também as que estão aqui, pastoras sendo usadas tremendamente, profetisas, enfim, né? Então, muitas vezes a gente olha para aquelas pessoas e pensa assim, poxa vida, eu queria tanto ser usada também. Eu sei que Deus tem algo diferente pra mim, mas eu não consigo, parece que não vai. Eu tento de um jeito, eu tento de outro, eu oro, Letícia, eu busco, eu leio a Bíblia, mas parece que o negócio tá travado, parece que não funciona. De vez em quando até tem uns testemunhos assim, mas não é aquela coisa, né, maravilhosa a ponto de ser notada ou a ponto de ser testemunhada, né? E a palavra do Senhor fala, gente, que nós... cristãs, né, mulheres cristãs, nós somos feitas para ser testemunhas de Cristo, ou seja, a nossa vida, ela precisa ser uma vitrine de testemunho de Deus. Então isso não é nem pro ego, isso aí não é porque eu quero aparecer, não, é biblicamente falando. Jesus fala assim com os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém até que venha sobre nós o Espírito Santo de Deus, para que vocês sejam as minhas testemunhas. O propósito do Espírito Santo descer sobre os discípulos era para que eles fossem testemunhas. Eu e você já tem o Espírito Santo. Quando a gente levantou a mão, aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós. Ele veio ser o nosso conselheiro, ele veio ser o nosso ajudador. Então nós já temos o Espírito Santo. E a mesma ordem, a mesma direção e a mesma palavra que foi liberada para os discípulos, foi liberada para mim e para você.
receba o Espírito Santo, porque quando você receber o Espírito Santo, você será conhecido como minha testemunha. Então a minha vida, ela precisa testemunhar o Senhor. Quando eu falo, quando eu chego no lugar, quando eu lidero alguma coisa, quando eu aconselho alguém, quando eu cuido de alguém, independente daquilo que eu faço, né, no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu ministério, com a minha casa, precisa testemunhar o Senhor. E para mim testemunhar o Senhor, eu tenho que ser usada pelo Senhor. Como que eu vou testemunhar sobre alguma coisa se eu não vivenciei, se eu não experimentei? Até aqui, tá fazendo sentido pra vocês? Vai me dando joinha, vai me dando coração e me deixa saber que tá fazendo sentido, tá bom, gente? E qualquer dúvida pode colocar aqui também que eu respondo vocês, tá? Então, vamos lá. Então, se eu aceitei Jesus, se o Espírito Santo tá dentro de mim, se eu preciso testemunhar, então eu preciso vivenciar. E a pergunta é, por que eu não tô vivenciando? Ou, o que falta pra me vivenciar? O que falta para me ser usada? O que falta para o Senhor, né, fazer com que eu sirva as pessoas, que eu ilumine o caminho das pessoas, que eu saboreie a vida das pessoas, né? Afinal, a gente é chamada para ser sal da terra, que eu tempere, que eu deixe ficar mais durável, né? Então, o que falta para me ser usada por Deus? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? E eu escolhi duas mulheres que teve assim a vidas cruzadas, né, no meio de uma situação, e que tanto na vida de uma quanto na vida de outra, a gente vê quais são os passos, quais são as coisas que a gente precisa fazer pra gente ser usada pelo Senhor, tá bom? Então é sobre isso que eu vou falar. Deixa eu dar... Ei, seja bem-vinda. Ai, que bom que tá fazendo sentido, Adélia, que bom. Lucélia, seja bem-vinda. Renata, Plano Bliff, seja bem-vinda. Todas vocês, tá, mulher? Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Então, o que normalmente acontece? Normalmente, eu aceito Jesus, eu vou pra igreja, e aí eu entro num ministério, num departamento da igreja, num grupo. Sei lá, num grupo de louvor, num grupo de visita, num grupo de mulheres, cuidar das crianças, né? E aí eu entro nesses grupos, eu estou neste lugar e eu falei assim, não, o Senhor vai me usar aqui. Só que isso, gente, é uma ajuda, é um serviço voluntário que a gente faz para a nossa igreja, né, local, para a nossa comunidade de fé, que muitas vezes não está ligado ao nosso chamado e que nem está ligado ao nosso propósito. Eu faço coisas na minha igreja que não está literalmente ligado ao meu propósito, mas eu faço porque eu preciso de alguém, né? Eu sou apta a fazer e para abençoar, para ajudar, para cooperar com o reino, eu faço, né? E a Bíblia fala, aquele que deixa, aquele que pode fazer o bem e não faz, né? Ele é o ímpio. Então eu posso fazer o bem? Posso. Então eu vou lá e faço. Mas isso não quer dizer que eu estou no meu chamado, que eu estou no meu propósito. Então, muitas vezes eu estou na igreja, eu estou em vários departamentos, mas ainda eu não tenho aquela plenitude, aquela certeza, aquela convicção, aquela satisfação e de saber que eu estou sendo usada de maneira poderosa, de maneira diferente, de maneira autêntica no reino de Deus, né? Então pode ser que você esteja numa dessa situação, que você até serve, mas falta aquela, sabe? Falta alguma coisa, parece que, não, tá legal, eu tô fazendo, mas tá faltando alguma coisa. E é sobre isso, sabe? Esse faltando alguma coisa que eu quero falar hoje, tá joia? Ou então você pensa assim, poxa vida, Letícia, mas eu não tenho nenhum dom, eu não tenho talento, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sou boa, sei lá. Com o que mais que a gente acha que... eu tenho vergonha, eu sou muito tímida, eu não sei falar em público, eu moro numa cidade pequena, né? Ou então a gente olha a nossa realidade e não enxerga nada, nenhuma uma pepita, né? Nada ali que possa falar assim, não, eu posso ser usada pelo Senhor nisso. Isso também acontece? Acontece, tá? Então, se você tiver nenhuma dessa situação, essa live é pra você. Então, as mulheres, né, que nós vamos falar hoje, elas são bem conhecidas. Não vou ler o capítulo todo, mas depois fica aqui o meu convite para você estudar, tá? Não é você ouvir elas, não. É você estudar a vida delas e conseguir, e o Espírito Santo vai te guiar e vai te mostrar coisas que normalmente você não vê, tá? Então, nós estamos lá em Juízes, você que tem aí sua Bíblia abre. Gente, eu tô com a Bíblia, a mensagem, que foi um presente de uma mentorada minha,
que eu ganhei, então ela pode estar um pouquinho diferente aí da sua tradução, tá? Então eu vou começar no capítulo 4, quando fala assim... deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Aqui, ó. Débora, a profetisa, esposa de Lapitote, na época governava Israel, dando o expediente debaixo de uma palmeira chamada Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. O povo de Israel a procurava para resolver as suas disputas. Débora mandou dizer a Baraque, aí tem um monte de nome aí que eu vou pular, e ela falou o seguinte: está claro para mim que o Eterno, o Deus de Israel, ordena isso a você. Suba ao monte de Tabor, prepare-se para a guerra. Leva 10.000 soldados de Naphtali e Zebulon. Eu me encarreguei de mandar Cícera, o comandante do exército de Jabim, ao rio, com os seus cavalos e tropas. Garanto que você vai vencer a batalha. Baraque respondeu: se você me acompanhar, eu vou, mas se você não me acompanhar, eu não vou. E ela disse: claro que eu vou te acompanhar, mas entenda que com essa atitude, a honra não será sua. O Eterno usará uma mulher para liquidar Cícera. Eu acredito que você já conhece essa passagem, né? É uma passagem bem famosa, bem conhecida sobre Débora. E aqui eu já aprendo algumas coisas que dificultam ou que me impede de ser usada por Deus. A palavra do Senhor fala, né, quando começa a descrever Débora, a falar de Débora, a primeira palavra que se usa é: Débora era uma profetisa. Aqui o autor, né, teve o cuidado do Espírito Santo de colocar qual era a identidade profética dela primeiro. Teve o cuidado de colocar qual era o dom, qual era o chamado, qual era o propósito, qual era o talento de Débora primeiro, antes dos seus papéis. E aqui muitas mulheres se embananam, porque muitas vezes a gente foi ensinada isso pela religião, que como mulher casada, sua família vem em primeiro lugar. E aí eu fico ali com os afazeres domésticos, com a da minha família, tão focada na minha família, que muitas vezes eu deixo de descobrir, né, quais são os atributos que Deus me deu. Qual é a direção que o Senhor tem para mim aqui nessa terra para servir, né? E eu fico ali olhando tanto para o meu umbigo, tanto para minha casa, tanto para minhas coisas, para o meu filhinho, que eu tiro a oportunidade do Espírito Santo de me usar de maneira sobrenatural em outras áreas. Quando Débora, né, quando o autor escreve aqui que Débora era uma profetisa, era porque o que sobressaía mediante as ações de Débora era o quê? Era o dom que ela tinha recebido do céu. Muitas vezes, eu sei, tá, gente, biblicamente falando, o ministério da casa, da família, né, é o primeiro ministério da mulher, mas não é o único. E muitas vezes a gente encara que o nosso ministério da família é o único. Não. Outra coisa errônea também que a gente pensa: ah, não, se a minha família não tá perfeita, se o meu aqui na terra, quer dizer que eu não posso desenvolver outros dons, outros talentos, outros territórios. Gente, isso é um erro, porque não é sobre você, é sobre aquilo que Deus faz através de você. Então, muitas vezes, seu marido ainda não vai ter convertido, mas o Senhor vai te usar tremendamente naquilo que você foi chamada. De repente, você até criou seus filhos no Evangelho, mas eles cresceram, tiveram outras escolhas, né? Enfim, se extraviaram lá, mas você vai continuar sendo usada. Por quê? Porque não é sobre aquilo de perfeição que você faz no mundo, é sobre a disposição que você dá para Deus te usar. Débora era uma mulher casada, ela era uma mulher com filhos, né? E eu tenho certeza absoluta que o maior tempo de Débora era
dando justiça a Israel, era dando conselhos, era ali, né, tributando sobre as disputas de Israel, né? Imagina Débora tendo que lavar, passar, cozinhar, cuidar de menino, trocar fralda, e ainda por cima fazer isso de Israel. Então a gente precisa começar a pensar no nosso território e pensar assim, quais são os dons, quais são os talentos, quais são os atributos, o que Deus me deu, que ao fazer aqui na terra, todas as áreas da minha vida vão se encaixar. Eu acho que eu já contei aqui, eu gosto de contar, né? Teve uma vez que eu entendi que mulher de Deus era mulher que lavava, passava cozinha, que cuidava do único ministério que era da família. Se a família não tivesse perfeita, eu não tinha a autoridade para pregar. Eu não tinha, enfim, não podia aceitar convites, eu não podia fazer nada. Então, a minha casa tinha que estar toda alinhada. Gente, e eu vim pra casa com essa cabeça, né? Nossa Deus, tem que alinhar tudo. E fui. Gente, eu me transformei em uma pessoa chata, uma pessoa, nossa, horrível. A ponto do meu marido falar assim comigo, não foi com essa mulher que eu casei. E aí eu fui orar, eu falei assim, Senhor, mas eu tô em casa, eu tô lavando, passando, cozinhando, tô levando o menino na escola, tô lendo a Bíblia com eles todo dia, eu tô orando, eu tô indo na igreja, eu tô sendo dizimista fiel, né? Como assim, né? Já que é essa lista que é de uma mulher de Deus, eu tô fazendo. Então, cadê os atributos, né? Cadê as recompensas da mulher de Deus? E aí o Senhor me mostrou que eu disse, Letícia, eu te chamei para um propósito. Se você sai do seu propósito, se você sai do seu chamado, se você sai do lugar para o qual você foi feita, o resto vai desandar. Então se posicione naquilo que eu te chamei. Eu falei, Senhor, beleza, então eu vou me posicionar. O que o Senhor me chamou? Para proclamar, então é isso que eu vou fazer. E o restante das coisas, o Senhor vai me dar graça, vai me dar sabedoria, vai me dar discernimento, Ele vai me dar meios de conduzir todas as coisas, quando aquilo que Ele me deu em primeiro for feito por mim. Então tem mulheres que elas acham que estão fazendo tudo perfeitinho porque tem uma lista religiosa que manda você fazer isso. E se você não tiver feito isso, você não é apta, você não pode, você não tem direito de fazer, né? E que aí você tenta entrar nessa lista e muitas vezes você não consegue entrar nessa lista e aí você fica frustrada, Deus não te usa e aí a sua pergunta é a mesma de Marta. Senhor, mas eu tô fazendo tudo certinho, tô fazendo tudo perfeitinho, né? E aí a gente fica com a oração de Marta na boca. Faz sentido pra vocês? Vocês ficaram tão caladinhos que eu fiquei até... Aí, ó, a Adélia é bem isso, é religiosidade conosco, isso mesmo. A gente fica com essa religiosidade. Gente, se eu, Letícia, for aprovada por Deus, nenhum papel aqui na terra pode me reprovar. Se eu, Letícia, for a Letícia que o Senhor projetou na eternidade, não há marido, não há filho, não há líder, não há nada que possa me reprovar. Se eu estiver debaixo daquilo que eu recebi do céu, se eu tiver com meu coração aberto e convicto e disponível para fazer aquilo que o Senhor me ordenou, gente, nada, ninguém pode me reprovar. Aliás, eles podem, né? Que eles têm direito. Mas isso não vai definir quem eu sou. E a gente precisa pensar nisso. Então tá, a pergunta então de hoje, agora, a primeira pergunta é essa. Qual é o atributo que Deus te deu para servir as pessoas aqui na terra? Qual é a parte de Deus? Qual que é a ação de Deus que Ele te deu? Qual é o dom? Qual é o chamado? Qual é o propósito? Eu gosto aqui muito de falar de talentos, né? Qual foi o dom ministerial que Deus te deu? E aqui, gente, muitas vezes as pessoas fazem um teste comigo, aí descobre lá, sei lá, pastoreio. Aí a pessoa, nossa, eu vou ter que ser pastor na igreja. Não, não é isso. É sobre o que é pastorear, é cuidar. Ok, então qual foi o território que Deus me deu para cuidar? É sobre isso, entende? Então você tem que descobrir isso. Qual é o ministério mesmo, o dom ministerial, o dom que Jesus te deu. Porque o Espírito Santo te deu dons, Jesus te deu dons e Deus te deu realizações. Qual é o dom ministerial que Jesus te deu? Quando você descobre isso, gente, o seu leque se abre e você passa a caminhar, a andar sobre isso. Qual foi o de Débora? Profetiza. O que é profetizar? É você receber uma visão avançada daquilo que vem. Então, Deus deu para ela, vá lá e fala com Baraque, levanta 10 homens das tribos de Naftali e Zebuseu e desce para o rio, porque eu vou lá com vocês, vocês vão guerrear e vocês vão vencer. Ela estava dando uma direção, um direcionamento para o povo de Israel naquela época, que estava lá sofrendo com as perseguições.
E aí, né, Baraque vira para ela e fala assim, olha, se você não for, eu não irei. Aí eu pego a segunda característica que a Débora faz. Ela não se limita naquilo que ela foi chamada. Ou seja, ela foi a profeta. Ela falou, ela deu direção. Mas quando precisaram dela em outra posição, que foi de guerreira, ela foi. Muitas vezes o nosso chamado não é ampliado, o nosso território não é ampliado, porque eu me foco nisso aqui. Não, Deus me deu isso, então é só isso que eu faço. Quando a gente olha a parábola dos talentos, a gente foi a multiplicação dos talentos. Ou seja, eu posso até ter recebido 1, mas o Senhor vai me dar capacidade, eu posso ter 2. Eu posso ter recebido 2. O Senhor pode me dar sabedoria e eu multiplicar para 4. O Senhor pode ter, entende? Então eu tenho que estar aberto, eu tenho que estar apta para quê? Para aumentar a amplitude do Espírito Santo na minha vida. E Débora faz isso. Ela veste a roupa de guerreira e vai. E muitas vezes a gente se acovarda, porque a gente pensa assim, mas eu não sei. Não, mas o Senhor me chamou, foi para isso aqui, é isso aqui que eu vou fazer. E aí você o quê? Limita o seu campo de visão. Na hora que você limita o seu campo de visão, você limita a ação de Deus na sua vida. Então vamos lá, Débora sabia quem ela era, ela sabia, né, qual era o dom, qual era o chamado dela, qual era o tributo dela aqui na terra. Ela sabia que esse atributo vinha antes dos papéis, né, antes de ser esposa de fulano, mãe de ciclana. Ela sabia que essa ação de Deus sobre a vida dela vinha em primeiro lugar. Gente, a ponto de Débora legislar sobre Israel debaixo de uma palmeira. Ela não tinha um escritório, um palácio, um templo, não, gente. Ela fez com aquilo que ela tinha. Tem uma árvore ali bacana, é à vista de todo mundo, né? Porque sendo mulher não podia receber homens em lugares fechados. Então é um lugar público, é um lugar onde todo mundo passa. É perto da minha casa, a ponto da palmeira ser chamada de Débora, né? É a ponto da minha casa. Então eu vou ir ali. Não interessa aonde. Eu sou profetisa, então eu vou profetizar aonde? Debaixo de uma palmeira. Ok. O que você é? Então faça o lugar que você tá. Letícia, mas na minha igreja não tem cargo. Letícia, mas eu tenho só 100 seguidores no Instagram. Letícia, mas eu tô aqui na cidade. Não interessa aonde que você tá. Começa com aquilo que você tem. Outra coisa que a gente aprende com Deus. Ela sai então da zona de conforto. Ela assume uma posição que até, né, não era dela, né? Mas ela assume aquela posição, por quê? Por causa do chamado. Débora pensou o seguinte, bom, pode até ser que eu não seja uma boa guerreira, pode até ser que eu não tenha sido ser chamada para ir para o exército, mas o Senhor me deu um dom de profetizar. Eu, no meio da guerra, o Senhor pode me usar. Entende? Não interessa. Tô no meio da guerra, então eu vou usar. Outra coisa, ela pensou assim, já que Baraque é tão importante para Baraque a minha presença, eu vou negar a minha presença? E muitas vezes a gente faz isso. Confesso para vocês, né? Quando eu descobri os meus dons, eu demorei anos a entender e aceitar. E assim, hoje eu gosto, mas antigamente eu detestava, né? E eu demorei esse tempo. Então, na hora que eu chegava assim, eu falei, nossa, mas eu vou fazer isso, na minha visão. É tão pequeno, é tão... não, vou lá, mas tem problema. Há problema, né? Tipo assim, eu vi aquilo com tanto pequenino, do tipo, não é meu lugar, o que eu vou fazer aí? O que eu vou ganhar com isso, né? Muitas vezes, carne pura, né? O que eu vou ganhar? Débora não pensa assim. Ela podia ter pensado, gente, eu vou sair daqui do meu conforto, pra mim ir pra guerra, não, ver sangue, gente matando, aquela coisa toda, cavalgando em cavalo, sei lá quantos dias que vai demorar. Sabe? Ela podia ter inventado um monte de coisa, desculpas verdadeiras, né, que eu falo, mas não, ela se prontificou, ela entendeu que a presença dela naquele lugar era importante. Gente, eu já contei aqui, né, eu não sou dada do povo da batalha espiritual, eu não sou dada, né, não é minha prioridade. Mas você acredita que eu já fiz 2 cursos de batalha espiritual na vida? Um na Lagoinha aqui, que durou 6 meses, e outra na igreja que a gente é também durante 6 meses. Gente, e assim, eu vivi experiências assim, incríveis fazendo esse curso. Mas o quê? Eu tava acompanhando meu marido. Era o chamado dele. Esse ano eu me livrei. Ele foi fazer escatologia. Então, toda sexta-feira ele sai pra fazer escatologia. Graças a Deus, dessa vez ele não me convidou. Porque os outros ele me convidou. E aí eu falei, poxa vida, né? É a minha praia? Não é minha praia. Eu gosto disso, não gosto disso. Mas a minha presença foi solicitada, então eu vou.
Gente, foi fantástico. O tempo que a gente ia, que a gente voltava de carro, as experiências que a gente teve junto como casal, sabe? O poder compartilhar com alguém aquele curso, aquilo que a gente estava aprendendo, gente, foi fantástico. Então, assim, não era minha área de atuação, não pretendo trabalhar com batalha espiritual, mas a minha presença foi solicitada e o Senhor me ensinou, foi um lugar de aprendizado, foi uma oportunidade que eu dei ao Senhor de ser moldada e de ser trabalhado, né? Então, começa a pensar assim, não é muito bem o que eu quero, não é muito bem o que eu gosto, mas eu faço. O Senhor me ensinou também essa parte de Débora, né? De estar com Débora, até com os filhos, gente. Tem uns desenhos que é muito chato, os filmes de criança que é muito chato. Mas eles me chamaram. Ô, mamãe, assiste comigo. Ô, mamãe, tá aqui. E aí, o que eu faço? Eu uso aquela oportunidade para semear o dom que o Senhor me deu, tá? Então, quando você for convidada para as coisas, se experimente, se lance, porque pode ser uma porta para o Senhor te chamar e aumentar aí o seu território de influência, tá bom? Então, vamos lá. E aí, beleza. Então, o que a gente aprende com Débora? Primeiro, sobre o que eu recebi do céu, vem em primeiro lugar, saber, né? Para que eu fui chamada, qual que é o meu chamado, qual que é o meu direcionamento, qual que é o meu tributo, qual que é o meu dom, qual que é o meu talento, seja lá o nome que você quer dar, tá? Saber esse tributo vem antes dos seus papéis, vem antes das suas responsabilidades terrenas, né? Então, colocar ele num lugar de prioridade na sua vida, né? Beleza, sair da sua zona de conforto. Então, se você for solicitada, se você for chamada, encara aquilo como uma oportunidade de ser usada por Deus naquele lugar e vai, ok? Aí, beleza. Só que a história não termina, né? A palavra do Senhor fala que tem a batalha, o povo de Israel vai ganhando, só que o general, o rei lá da guerra, o Cícera, ele foge. E eu não sei se vocês sabem, né? Mas antigamente, nessas lutas, nessas batalhas, você podia matar o exército todo. Se você não matasse o rei, se você não matasse o comandante, se você não mandasse o líder, a figura de líder, você não venceu a guerra. Porque aquele líder vivo, ele era um símbolo da resistência. Ele poderia ir lá, voltar, pegar mais soldados e vir te atacar. Então, uma guerra só era vencida quando o líder era morto. Então, por exemplo, se você não matasse ninguém, mas matasse o líder, você vencia a guerra. Só que se você matasse todo mundo e não matasse o líder, você não vencia a guerra. E diz a palavra do Senhor que Cícera foge, né? No meio da muvuca lá, ele foge e ele vai se esconder numa tenda. E aí eu quero ler com vocês. Deixa eu ver se eu quero ler com vocês. Aqui, ó. Eu quero ler com vocês. Continua no capítulo 4, tá? E aí, no versículo 17, fala assim, ó. Enquanto isso, Cícera, em sua fuga, chega à porta da tenda de Jael, esposa de Éber, o queneneu. E Jabim, o rei de Azor, e Éber, o queneneu, eram amigos. Jael saiu para encontrar-se com Cícera e disse, entra, Senhor, fica comigo, não tenha medo. Então ele entrou na tenda, ela cobriu ele com uma coberta e ele disse, por favor, me dê um pouco de água para beber porque eu estou com sede. Ela abriu a vasilha de leite e deu para beber ele e depois o cobriu outra vez. Cícera disse à mulher, fique na entrada da tenda. Se alguém passar aqui e perguntar se alguém aqui dentro, responda, não há ninguém. E ele caiu no sono pesado por causa da exaustão. Então, Jael pegou uma estaca da tenda, um martelo, se aproximou de mansinho e cravou a estaca na têmpora dele, atravessando e fincando no chão. Ele se contorceu e morreu. Gente, não, vou continuar. Baraque, que perseguia Cícera, chegou logo depois e Jael foi ao seu encontro e disse, venha, eu vou te mostrar onde está aquele que você procura. E ele acompanhou e entrou e viu Cícera deitado morto com uma estaca fincada na têmpora. Gente, vamos lá. E aí a gente dá de cara com uma outra mulher. Porque você pode pensar assim, Letícia, mas eu não sei o meu propósito. Letícia, mas eu não sei o meu chamado. Letícia, mas eu não sei os meus dons como Débora sabia e tal. Tudo bem, então eu vou te dar uma outra pessoa aqui, totalmente fora do contexto. Nem israelita a pessoa era, tá bom? Então diz a palavra que o Cícera corre, ele foge. E aí Jael, ela vê, né, Cícera, e ela chama, olha, venham pra dentro da minha tenda. Vamos abrir um parênteses aqui. O marido de Jael, ele era aliado de Cícera. Ele era aliado do inimigo. Ele era aliado do povo que era contra Israel. Ou seja, a casa dela, a família dela, tinha que proteger Cícera.
Eles eram aliados, por isso que Cícera entra. Ele não entra num lugar desavisado. Ele sabe que ali pode ter guarita, porque ele tem aliados. E ele entra, e ela recebe ele, ela cobre ele pede água, ela dá leite, ou seja, ela dá o melhor, ela dá algo, né, pra fazer com que ele se sinta confortável e tudo. Só que na hora que ela tem uma oportunidade, ela pega a estaca e mata ele. Letícia do céu, que história horrível. O que eu vou aprender com isso tudo? Primeiro, Jael escolhe um lado. Não é porque o marido dela é amigo do inimigo que ela também é. Não é porque o marido dela é conivente com uma nação que tinha vários deuses que ela era. Ela escolheu o povo de Israel. Ela escolheu acreditar no Deus de Israel. Ela já ouvia história, ela já conhecia história. E por ouvir as histórias, ela toma uma postura, ela toma uma posição, ela faz uma escolha, ela decide. Muitas mulheres ainda não estão sendo usadas por Deus porque elas não decidiram. Ah, mas o meu marido, ah, mas o meu filho, ah, mas da minha igreja, que não sei o quê, ah, o meu passado, ah, minhas frustrações, ah, sabe? Fica pensando nessas coisas e não escolhe e não decide. Muitas mulheres ainda não são usadas por Deus porque elas estão ainda ligadas em aliança que os outros fizeram para ela, em palavras que os outros falaram e em apontações de dedos de outros. Elas ainda têm na cabeça a historinha que contaram para ela, a dor que fizeram dela, sabe? Ainda. E ela não decide. Decide o quê? Aceitar o Deus de Israel e ser livre dessas amarras. E ser livre dessas cadeias. Eu não preciso mais ser escrava daquilo que falaram sobre mim. Eu não preciso mais ser escrava daquilo que fizeram para mim ou comigo. Eu não preciso mais, porque a palavra do Senhor fala que quando eu aceito Jesus, eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Entende? Ela decide pelo Deus de Israel. Ela entende que é com ele que ela vai ter uma vida diferente, com uma vida vindoura. Mesmo que isso seja contra aquilo que o marido, aquilo que a casa dela faça. E muitas mulheres, e aqui eu não tô falando que é pra você rebelar contra o seu marido, não. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu tô falando que você precisa tomar as suas decisões independente no sentido de, eu não faço por causa do meu marido. Ok, na hora que você chegar lá no céu, você vai falar isso com Deus? Senhor, eu não transmiti, eu não me iluminei, eu não manifestei o teu chamado por causa do meu marido. Gente, quando a gente está numa posição, eu costumo dizer assim, tem marido que proíbe. Então, se o marido que proíbe, você vai falar com o pai do seu marido, né? Deus, o Senhor mandou eu fazer isso e meu marido não quer que eu faça. Então o Senhor abre as comportas do céu, abre a cabeça dele, coloca lá dentro o que eu tenho que fazer, me dá a oportunidade de fazer em outro lugar, me dá sabedoria para me fazer, entende? Mas você decide em fazer aquilo que Deus tem. Então mesmo que... teve uma pessoa que perguntou assim comigo, Letícia, como que a igreja aceitou o seu chamado? Gente, quando eu me casei, eu mudei, fui para um outro lugar e a gente frequentou uma igreja que era assim, todo mundo falava que era muito legal e a gente foi para essa igreja. Eu tenho até parentes nessa igreja e realmente o culto lá é maravilhoso, é muito gostoso. Só que quando chegou no final do culto, a pergunta que eu fiz, aí alguém veio conversar com a gente, aquela coisa toda. A primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: aqui tem pastor e pastora? A pessoa falou assim, não, aqui as mulheres só pregam no culto de senhoras. Eu falei, beleza. Aí meu marido, a gente vai voltar? Eu falei, não. Por quê? Porque o meu chamado é para falar, é para ensinar, é para pregar. Eu não posso ficar num lugar que não aceita o chamado que o Senhor me deu, entende? Eu escolho, eu decido, eu tomo uma posição. Aí o Eduardo, então ótimo, já que você... E todas as outras igrejas que a gente frequentava, a primeira coisa que eu perguntava era, se não era evidente, né? Se eu não via assim evidência, eu perguntava. Por quê? Porque eu decido fazer aquilo que Deus me chamou. Então como que eu vou ficar? Eu vou fazer aliança num lugar que não aceita aquilo que Deus me chamou, entende? Então eu preciso decidir. Eu preciso tomar as rédeas da situação, as rédeas do meu propósito, as rédeas do meu chamado e me decidir e escolher o quê? Aquilo que Deus me deu, né? E aí é quando ela escolhe, quando ela decide a servir o rei de Israel, o que Deus faz com ela? Dá a ela uma oportunidade.
Deus só vai abrir as portas, só vai te dar uma oportunidade se você decidir. Enquanto você estiver em cima do muro, você não vai enxergar as oportunidades. Entende? Então, primeiro, você precisa se posicionar e depois vai chegar a oportunidade. E quando chega a oportunidade, ela fez a mesma coisa que Débora fez. Ela usou os recursos que ela tinha. Naquela época, né, andando em tendas, as mulheres eram fortes, né? Porque precisava de armar bem as tendas. Ela usou aquilo que ela tinha. Ela não procurou uma espada, até porque ela não sabia usar espada. Ela não procurou um arco, até porque eu acho que ela nem sabia usar um arco. Ela não procurou aquilo que, obviamente, seria necessário. Ela usou aquilo que ela tinha. Porque também tem muitas mulheres que falam assim, não, sabe o que é? Porque quando eu tiver um curso de teologia, eu começo. Não, porque quando eu fizer assim, eu começo. Não, porque quando... Entende? E aí você fica adiando em começar o seu propósito, seu ministério, o seu chamado, em fazer aquilo que Deus mandou você fazer hoje. Deus livre e guarde, você morre antes de fazer esse bendito curso de teologia. E aí? Como que fica? As almas que o Senhor te colocou nas suas mãos, né, as pessoas para servir, enfim, como é que fica? Então você tem que começar a pensar, o que eu tenho hoje? Você tem um celular e um acesso na internet? Irmã, você tem muita coisa. Isso há 10 anos atrás, Senhor Jesus. 10, uns 20 anos atrás, entende? Não, uns 10 mesmo, gente, porque, né? Hoje você tem recursos. Então começa a pensar o que eu tenho na mão para você fazer, tá? Outra coisa, ela fez isso sozinha. Ela não foi lá pedir opinião para não sei o quê. Não! Ela pediu uma oportunidade. Na hora que Deus deu uma oportunidade, ela foi lá e fez. Tem mulher que fala assim, mas eu só vou fazer esse fulano. Que não sei. Gente, você tem que assumir. Claro, hoje a gente tem, né, muitas comunidades de mulheres, muitos lugares que você pode se apoiar. Se você tem uma pastora, se você tem uma amiga, enfim, sei lá, né? Se você tem uma mentora, lógico, você vai usar a ajuda delas, né? Você não vai ficar sozinha por bobagem, não vai. Mas se você ainda não tem ninguém, se você ainda não criou, né, uma rede de apoio a esse ponto, se você não tem pessoas que confiam no seu chamado, que confiam no seu propósito, que acreditam em você ainda, vá sozinha. Crie um plano, peça ao Senhor, me dá um plano aqui e faça mesmo que seja sozinha. E aí, gente, ela faz outra coisa inédita. Ela mata aquele que podia impedir o caminho dela para Israel. Porque pensa comigo, uma mulher casada onde o marido é amigo do meu inimigo, ela não ia ser bem aceita, ela não ia ser bem vista em Israel. O que ela faz? Ela mata Cícera, porque quando ela mata Cícera, ela prova para Israel que ela é uma mulher digna de confiança. Naquele momento, Israel olha para ela com outros olhos, Israel aceita ela com outros olhos, Israel vai lá, abraça ela a ponto de criar músicas que vai ficar sendo cantadas e contadas ao longo dos anos. As canções em Israel era para isso, era para passar a história para frente, né? Era uma maneira prática e fácil de manter fiel a história. Então não era só uma historinha, né, que alguém vai aumentando. Não, então eles criavam canções, porque a canção ficava na cabeça e dificilmente ia ser deturpada. Então ela entra para a canção de Israel, ela entra para a história de Israel. Ela crava uma estaca na cabeça de Cícera, mas ela abre uma porta, uma porteira, para quê? Para estar com o povo de Israel. Ela foi usada pelo Senhor para matar o inimigo de Israel. Era a oportunidade que ela queria. Para quê? Para desfrutar do chamado, daquilo que o Senhor tinha para ela. Para fazer parte daquele povo. O desejo daquela mulher era fazer parte daquele povo. Mas para isso ela primeiro escolheu. Na hora que veio a oportunidade, ela fez o melhor que ela podia, né? Ela matou aquilo que impedia ela de viver o propósito e o chamado da vida dela. Ela não nasceu israelita, mas o coração dela era de Israel. E ela pensou, como que eu posso entrar naquele povo? Já sou casada, não vou conseguir casar com ninguém. Meu marido é amigo do inimigo. O que eu vou fazer? A vontade dela foi tão grande, a decisão dela foi tão intencional que o Senhor deu ela essa oportunidade. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem dom, que a gente não tem talento, que a gente não foi escolhida. E eu confesso para vocês que durante anos da minha vida cristã eu pensava assim, eu falei, meu Deus, eu não falo em línguas, eu não tenho sonho.
Na época eu não pregava, eu tinha muita vergonha, tinha muito medo e, enfim, cantava terrivelmente, dançava mais pra lá do que pra cá. Eu falei assim, Senhor, aonde que o Senhor vai me usar? Mas quando eu me deparei com Jael e eu pensei o seguinte, nossa, ela cavou o próprio destino. Ela queria tanto uma coisa, ela foi tanto atrás de uma coisa e o Senhor concedeu. E eu comecei a fazer isso. Naquele momento eu olhei para os 9 dons espirituais, porque eu até então não sabia que existiam os dons ministeriais, né? Eu olhei para os 9 dons espirituais e falei assim, poxa vida, qual desses aqui que eu vou começar a orar pedindo? Porque a palavra do Senhor, a gente fala que vai pedir, o Senhor vai nos ouvir, né? Pra pedir com insistência, né? Então, beleza. E eu comecei assim. Mas hoje, você pode começar assim também, tá? É muito legal, funciona. Só que eu demorei anos pra me descobrir e desenvolver. Porque eu já tinha o dom e eu não sabia que eu tinha dom. Então, até eu descobrir que eu já tinha e desenvolver demorou anos. Mas se você quiser uma ajuda, eu tô aqui pra te ajudar. Vou tentar fazer um negócio aqui, gente. Se der ruim, vocês me ajudam aí, tá? Porque é a primeira vez que eu faço isso. Vocês estão conseguindo ver aí a arte que eu coloquei? Me manda aí um coraçãozinho, me dá uma coisa aí, me conta aí, se vocês estão conseguindo ver. Hoje eu tô com outra xícara, gente. Essa aqui foi um presente da minha turma Manifestar de, acho que 2020, 2019. Elas ficaram comigo um tempão, que eu já nem lembro mais o ano. Olha aqui que lindo. Hoje eu tô com essa xícara delas. Vocês estão vendo aí? Ótimo. O Senhor nos deu, né, gente? Porque é o Senhor que dá. Hoje, ferramentas e meios para que a gente possa descobrir isso um quanto antes. Eu não sei se você tem observado, mas os dias estão muito abreviados. Gente, já é Páscoa, né? Daqui a pouco é Natal. Então, os dias parece que estão sendo mais curtos, mais abreviados. A vinda do Senhor está próxima. E se eu ficar esperando tempos e tempos e tempos para mim descobrir e manifestar, o meu tempo de exercer o dom muitas vezes é curto. Então hoje o Senhor colocou, né, várias ferramentas, vários conhecimentos práticos e teóricos para que a gente consiga começar a enxergar de maneira mais assertiva aquilo que Ele nos deu, tá? E aí é isso que eu vou fazer na minha nova mentoria, que é a mentoria, deixa eu ver aqui, que é a mentoria que vai chamar Mulher S, tá? Então tá, o que vai ser a Mulher S? É uma mentoria, vai ser uma experiência exclusiva para mulheres e não é para qualquer mulher, é para mulher que deseja manifestar de forma autêntica e sustentável o propósito de vida para elas. Hoje eu vejo que muitas mulheres começaram a manifestar os propósitos de vida, mas acabaram abrindo mão da família, negligenciando outros papéis, e aí, o chamado virou um fardo. Já aconteceu isso comigo também, tá, gente? Eu me encriminei tanto no chamado que a minha casa ficou totalmente esquecida. E aí foi terrível, porque o Senhor parou de me usar lá porque o meu aqui estava desorganizado. Então, maneira sustentável é isso. De um jeito que eu faço que nem Débora. Eu profetizo para toda a nação de Israel, mas eu não esqueço da minha casa, dos meus outros papéis, né, de como mãe e como filho. Eu posso até ir para a guerra. Eu posso estar até no meio da confusão, né? Mas eu não perco os meus, eu não perco aqueles que o Senhor me concedeu, tá? Então, isso que é de maneira sustentável. É um jeito que eu manifesto tanto dentro quanto fora. E de uma forma autêntica, ou seja, de uma forma única daquilo que Deus me deu. Hoje, principalmente aqui na internet, a gente tem cópia para tudo quanto é lado. Eu vejo o post de uma pessoa no perfil da outra e a pessoa coloca como se fosse dela, né? É um Ctrl+C ou Ctrl+V. Ah, não, tá todo mundo fazendo isso, então eu vou fazer também. Ah, tá todo mundo assim. Só que nós somos pessoas diferentes, com talentos diferentes, com dons, com habilidades, com recursos totalmente diferentes. Então a gente precisa começar a ser criativa, assim como Jael e assim como Débora, e usar aquilo que o Senhor nos deu. Isso é ser autêntico, tá bom? E esse manifestar pode ser através tanto do seu ministério, daquilo que você quer fazer aí na sua casa, na sua igreja, na sua cidade, enfim, quanto também num negócio, né? Em algo que você possa gerar renda, tá? Mas tudo isso tem que ser alinhado com o céu. Então, ou seja, você vai descobrir e manifestar o propósito aqui na terra para a glória de Deus. O foco aqui não é ganhar dinheiro, o foco aqui não é fazer sucesso. O foco aqui é cumprir o propósito de Deus para sua vida. Manifestar aquilo que Deus te deu. Beleza? Então tá, Letícia. Então, para quem que é o MMS? É para mulher que quer descobrir dons, talentos, chamado e propósito.
A mulher que quer servir as pessoas com aquilo que Deus deu. Saber, né, ou então aquela mulher que sabe que tem um propósito, que tem um chamado, mas ela ainda não conseguiu colocar no mundo por medo, por vergonha, enfim, né? Uma pessoa que quer influenciar, inspirar pessoas, mas não sabe como, que quer cumprir o propósito e manifestar aqui para a glória de Deus, quer cumprir o ID de maneira única, ou ter uma vida, né, que tenha mais significado, que tenha, que fale sobre legado, tá? Então, a mentoria vai ser para esse tipo de mulher. Alguma de vocês querem alguma coisa dessas daí? Me manda aqui um joga. Ei, Bruna! Seja bem-vinda, Bruna. A gente tem que marcar um café, querida. Eu tô com saudade de você. Sim? Ai, que bom, mulheres. Que bom que alguma dessas coisas aí também é desejo de vocês, tá? Letícia, ok, eu faço a mentoria. E depois da mentoria eu vou ser capaz de quê? Você vai ser capaz de desenvolver uma conexão real com Deus o dia todo, né? Porque as que forem mais rápidas vai ter comigo um acompanhamento de 21 dias, depois eu conto pra vocês. Você vai conhecer os seus dons, seus talentos, suas habilidades. Você vai descobrir os bloqueadores do seu propósito. O que acontece na sua vida, na sua psique, na sua mente, que tá te impedindo de fazer aquilo que Deus te deu. E eu tenho muitas mulheres aqui assim, que já sabe o propósito, já sabe o chamado, já sabe tudo, sabe até como colocar no mundo, mas não consegue. E por que elas não conseguem? Parece que tem alguma coisa bloqueando, alguma coisa segurando pra trás, alguma coisa prendendo. Pois é, nessa mentoria a gente vai descobrir o que é e vai destravar isso aí também, tá bom? Você vai construir uma vida de uma forma única ou autêntica, ou seja, você não vai ser cópia de ninguém, pelo amor de Deus. Nada de cópia aqui na mentoria, ok? Você poderá ter um ministério cheio do Espírito Santo, ou então um negócio que sirva e que gere renda. Gente, pediu pra eu tirar os comentários pra vocês lerem, tá? Então eu vou tirar os comentários só pra vocês lerem. Você vai conseguir tempo para realizar os propósitos, os seus sonhos, sem negligenciar a sua família, sem negligenciar aquilo que é importante, tá? E você vai ter mais autoconfiança, mais segurança para desempenhar os propósitos de Deus na Terra. Então, se você tem muito medo, tem muita vergonha, pois é, a gente vai trabalhar isso também, tá? Letícia, e quanto que é o investimento? Então, vamos lá. Quanto que vale ter certeza daquilo que você está fazendo aqui na Terra é o que realmente você deveria fazer? Quanto que vale construir um negócio, um ministério que revele o seu melhor e que traga reconhecimento e o sucesso que você tanto almeja? E quanto vale tudo isso sem negligenciar os cuidados com a sua família, os seus valores ou a palavra de Deus? Não tem preço, né, gente? Pelo menos eu acredito que essas coisas não tem nem preço. Mas eu tenho que colocar um preço, né? Então vamos lá. Vai ser o quê? Vai ter... Deixa eu colocar aqui... Como será? Vai ser 12 encontros em grupos com aplicação de ferramentas e tira dúvidas quinzenalmente. Então, ou seja, vocês vão ficar comigo bastante tempo, né? Nós vamos reunir em grupo, eu vou aplicar as tarefas, as ferramentas. Vocês vão ter respostas ali na hora, tá? E durante esses 15 dias que a gente vai ficar, né, vamos dizer assim, sem mentoria, a gente vai estar num grupo de WhatsApp, conversando e comentando, explicando, tirando dúvida e fazendo outras questões, tá? Você vai ter acesso à comunidade Íntimas do Pai durante 6 meses. A comunidade Íntimas do Pai, gente, é um lugar que tem devocional dirigido. Então, mulheres, né, que não sabem fazer devocional, que não tem tempo e tal, gente, lá tem tudo. Cada mês tem um tema e a gente faz junto e é muito legal que a gente cresce junto, assim. Vai ter aulas gravadas, tudo vai ser dentro de uma plataforma e você vai ter um acompanhamento individual comigo pelo WhatsApp durante a mentoria. Letícia, o que é um acompanhamento individual? Você vai poder apertar seu dedinho lá, me mandar áudio, me mandar a sua dúvida de uma maneira privada. Não vai precisar de contar nada pra ninguém, expor seus problemas, se você não quiser, tá bom? E esse WhatsApp aí, gente, isso aí não tem nem preço, né? Que vocês têm um número, vão ter o número que minha mãe tem. Mas, já que a gente precisa de colocar um valor, vamos lá. Os 12 encontros em grupo sairia em torno aí de R$ 997. A comunidade Íntimas do Pai, R$ 252, né? Então, se a pessoa quiser comprar hoje, é esse o valor. As aulas gravadas por cerca de R$ 499. E o acompanhamento individual não tem preço, né, gente? Porque, assim, como que você vai colocar preço no meu tempo? Não tem nem como. Mas, juntando isso tudo aí, menos o WhatsApp, ficaria em 1.646. Mas não é isso que vocês vão pagar, não, tá? Vocês vão pagar menos. E aí eu vou explicar primeiro por que vocês vão pagar menos. Não, eu vou falar já o valor de uma vez, né? Não, eu vou explicar por que eu vou
vou te cobrar menos. Eu vou te cobrar menos por causa desses 3 motivos. Primeiro, toda mentoria que eu faço, nova, com método novo, com uma roupagem nova, eu sempre oferto 50% para o ministério, que é pelo meu chamado, né? Então, aí eu tiro, em vez de eu cobrar de vocês, eu tiro 50%, porque pra mim é uma oferta que eu tô oferecendo ao Senhor para o meu chamado. Então a primeira coisa é isso. Segunda, porque eu estou apresentando um método novo, né? O método Mulher S. Então a gente vai trabalhar em cima dos S, vai ser muito legal. É uma coisa totalmente nova, que ainda, né, não tá no mercado, então por isso tá mais barato. E eu quero realmente ajudar o maior número de pessoas. Tem pessoas que precisam de ajuda, mas nunca conseguem comprar nenhuma mentoria individual comigo, enfim, né? Não conseguem entrar nas campanhas. Então dessa vez eu quero ajudar de uma maneira maior, tá bom? Letícia, então tá. Então quanto que vai custar? Gente, vai ser 12 vezes de R$ 49,70. Ou seja, menos que o valor de uma pizza. 2 vestidos dá esse preço? Dá. Uns 3 sapatos dá esse preço? Dá. Sei lá, umas 4 idas no salão dá esse preço? Dá. Agora imagina você utilizando esse dinheiro, né? Economizando no cabelo, economizando no vestido, no sapato, numa coisa assim, para algo que vai fazer com que você destrave e que você manifeste a glória de Deus, né? Eu acho que é um valor muito ínfimo mediante a certeza, a plenitude, a satisfação de fazer aquilo que você foi chamada para fazer. Eu acho que isso não tem preço. Quando a gente ganha essa direção, quando a gente ganha essa clareza, quando a gente ganha esse lugar, gente, a nossa vida toda muda. A gente começa a ser quem nós deveríamos ser, né, mediante ao céu, e aqui na terra passa a refletir tudo aquilo que Deus tem. Então, o casamento melhora, a vida com as pessoas melhora, os traumas vão embora, né? Nós somos curadas. Por quê? Porque nós estamos se posicionando na luz, que é Jesus. Então, pra mim, é um valor, assim, muito ínfimo, né? Mediante aquilo que a gente tem que fazer. Se você é minha aluna de algumas outras mentorias, a iluminar, a sair do casulo, a manifestar, a transbordar, alguma outra mentoria, se você já passou comigo, entre em contato comigo que você tem um desconto maior, tá bom? Para as ex-alunas sempre tem, né, gente? Todo mundo faz alguma coisa comigo, sempre tem. Então, para essa mentoria, se você fez alguma das outras, entre em contato comigo que eu vou te dar um desconto maior, tá bom? E aí, vocês acham que acabou? Não acabou, não. Eu tenho bônus especiais e exclusivos e com data. Ou seja, quem entrar na mentoria de hoje até o dia 25, além de tudo aquilo, vai ganhar comigo 2 encontros individuais. Esses encontros hoje, quem faz comigo um encontro é R$350. Todos os individuais, né? Então, você vai ganhar 2 comigo, pra gente sentar online, conversar. Eu vou olhar pro seu plano, eu vou olhar pro seu negócio, eu vou olhar pro seu ministério, seja o que for que você está fazendo. Vou lá dar todos os meus pitacos, né? Você é realmente a sua sócia, tá? Vou te orientar, dar um passo a passo pra você fazer, vou te acompanhar. Então, mas aí tem que comprar até o dia 25. Quem comprar até o dia 30, aí não vai ganhar um encontro, né? Mas vai ganhar também um acompanhamento de 21 dias, que é transformar a sua vida espiritual. Gente, esse é um treinamento que eu queria ter tido quando eu conheci Jesus. Porque ele me alinha de uma maneira que eu aprendo a ficar conectada com o Senhor o dia inteiro. Quem é minha aluna do treinamento sabe, né? Toda vez que eu pego a xícara e bebo água, o que eu tô fazendo? Pois é, lá tem tanto teoria, eu ensino pra você por que você tenta fazer devocional e você não consegue, porque você começa muito bem e depois você desiste, né? Então lá eu explico tudo isso, eu te mostro, né, onde que tá sendo o seu ladrão do tempo. E eu te ensino com atividades práticas, tá bom? Então, se você comprar até dia 25, além dos 2 encontros, você vai ter esse acompanhamento meu também de 21 dias. Se você comprar até dia 30, somente o acompanhamento. Letícia, e se eu quiser comprar depois? Depois você vai pegar, a turma já vai ter começado, né? Porque a turma vai começar dia 3, tá? Dia 3 de abril. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra me mostrar. Não, tem não. Gente, e aí? Dúvidas? Conta pra mim. Deixa eu voltar aqui com os comentários. Eu desativei, gente, porque o pessoal pediu pra... Ficou dúvidas? Me conta aqui. Meu filtro deu pane aqui. E aí? Então tá. Então, vamos lá. Letícia, já expliquei pra quem que é. A gente vai começar dia 3.
Que hora que vai ser? Alguém me perguntou aqui, ó, na caixinha de pergunta. Que horas que vai ser? Gente, eu vou ter 2 turmas. Eu vou ter uma turma na parte da manhã e uma parte da tarde, né? E essa manhã pode virar de tarde, caso o pessoal coloque lá no formulário. Eu vi que tem muitas mulheres que têm dificuldade para fazer à noite, porque é horário com os filhos, de janta e tal. Então eu abri essa opção, né, para fazer de manhã ou então de tarde, tá? Mas também tem à noite, para as que trabalham e que precisam fazer à noite. Não, travou? Gente, voltou? Ah, voltou, beleza. Então, vai ser isso, tá bom? Teve mais dúvidas, então, com relação ao horário? A outra me mandou pergunta aqui. Sou aluna... Querida, então me manda lá um direct que eu vou te mandar o cupom de desconto, tá? Alunas têm. Dependendo da mentoria que você fez, você tem um tantão de desconto, porque tá assim. Eu tô abatendo o valor que você pagou na mentoria, tá bom? Beleza? Mais dúvidas, gente? Ah, meu pastor acabou de entrar. Seja bem-vindo, pastor. Não? Ah, então tá bom. Então, gente, ó, se você quiser, entra comigo no direct que eu te mando o link. Você entrando agora até o dia 25, né? Você vai ter 2 encontros comigo. E é importante saber que, por ser a primeira turma, eu vou ficar mais perto, né? Então eu vou ficar mais chata, mais chiclete. A gente faz um formulário e lá eu pergunto: você quer que eu te deixe livre ou que eu só pego no seu pé? Se você coloca lá que quer que eu pego no seu pé, aí a Letícia pega no pé, entende? Porque tem pessoas que precisam desse acompanhamento mais de perto, alguém ali olhando, orientando, né? Explicando, acertando. Então, se você precisar disso também eu tô, tá bom? Bom, mulheres, então no mais, então um beijo pra vocês. Fez sentido a live? Me conta aí, se você pudesse colocar uma palavra na live, qual seria? Que não seja gratidão, vocês já sabem, né? Aqui tá proibido falar que a água foi uma gratidão. Coloca aqui pra mim. Mais uma perguntinha aqui, vai ficar salva? Sim, vai ficar salva. E eu vou mandar ela também pro YouTube, tá? Tem pessoas que preferem no YouTube. Então, se você estiver lá no grupo do WhatsApp, você vai receber o link do YouTube. Mas qualquer coisa vai ficar aqui também, tá bom? Sem dúvidas? Ah, então beleza. Mulheres, então um beijo pra você. Excelente sexta-feira. Eu vou fazer aqui, nem o pastor fala. Como é que é sexta-feira? Dia, aí ele dá o nome. É uma sexta-feira surpreendente, sensacional. Que você possa, de fato e de verdade, iluminar o Senhor. E se precisar da minha ajuda, não hesite em me chamar. Eu sei que o Senhor tem um chamado, um propósito diferenciado na sua vida. Tem pessoas precisando de você, precisando do seu conhecimento, precisando daquilo que Deus te entregou, né? Então, se você tá pronta, apta para entrar e fazer parte, vai ser uma honra te ter, tá bom? Então, beijo pra vocês, excelente final de semana. Tchau, tchau!